Davi Everson Wippe, médico, professor da Faculdade de Medicina da USP e professor titular da Faculdade de Medicina do ABC. Davi Wippe é um dos infectologistas mais respeitados do país e possui em seu currículo um trabalho atuante de entrega em favor da medicina. O médico possui mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo. Em fevereiro de 2009, assumiu o comando do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, maior centro de referência nacional em doenças infecto-contagiosas. Pioneiro na luta contra a AIDS, Davi Wippe tem uma intensa participação no combate ao vírus desde o primeiro diagnóstico no Brasil, em 1982. De lá para cá, tornou-se a maior autoridade do país em relação à doença. Davi Wippe foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo de 2013 até abril deste ano. No comando do maior orçamento para a saúde no país, o médico enfrentou desafios como gerir o orçamento do Hospital das Clínicas, maior centro ambulatorial da América Latina. Outro desafio enfrentado com muita batalha foi a vacinação contra a febre amarela. Davi Wippe atuou com firmeza, apresentando resultados positivos e muita serenidade no trato com as informações sobre a doença. Olha, com esse rápido resumo do que você ouviu, dispensa qualquer comentário. Eu começaria lhe dizendo que quem nós vamos entrevistar aqui hoje é uma das pessoas mais humanas que eu já tive a oportunidade da minha vida de conhecer. É alguém que, na sua área, se tornou o maior especialista do Brasil, um dos maiores do mundo, mas não deixou isso subir na cabeça. Um médico, um paizão. Eu estou lhe dizendo isso por experiência de necessidade pessoal. Quem se comunica e quem se relaciona com o Dr. Davi Wippe traz ele para o seu ciclo de amizade muito próximo, porque ele se deixa se aproximar. Formas que é com muita alegria que eu lhe cumprimento e saúdo. Bem-vindo. E já começo fazendo uma pergunta bem simples ao senhor. Onde é que o senhor conseguiu aprender a ser tão humano como o senhor é? Pois essa é uma história que eu acho que é muito bonita. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai é um imigrante libanês que chegou ao Brasil e os pais chegaram ao Brasil. Meu pai é o único que nasceu no Brasil, seus irmãos do Líbano. E, como todo imigrante, começou do zero. Então, meu pai, ele foi ajudante de caminhão, meu pai foi motorista de praça. E eu vi este homem honrado, ele progredir na vida sem jamais ter cometido um ilícito. Então, foi uma lição para mim e para os meus irmãos da humildade à rigidez de caráter. Minha mãe, uma imigrante italiana, igual ao meu pai, então nós temos um berço de pessoas muito humildes, muito religiosas e, ao mesmo tempo, extremamente honestas. Quando você passa por tudo, eu até brinco, Samuel, que eu tenho 2 irmãos. Sim. E, no momento da vida, nós 5 dormíamos no mesmo quarto, que é o que era possível, né? Na casa dos meus avós maternos. Então, alguém que passou por tudo isso, galgou, progrediu, não pode esquecer o passado. Na verdade, na sua carreira, não lhe faltou nada. Professor da USP, presidente Emílio Ribas, é um dos mais conceituados infectologistas, é chefe de tudo que a gente conhece, secretário de saúde. Nessa sua caminhada, doutor Davi, o que mais lhe impressionou até o dia de hoje? Primeiro, uma novidade, Samuel. Eu agora sou diretor-geral da Faculdade de Medicina do ABC. Sim, que bom. Caminhando para a reitoria, a faculdade vai virar um centro universitário. Sim. Então, lá para trás, eu concursei, virei professor titular em 2001 e agora, de novo, ganhei o concurso para diretor e, na sequência, reitor da universidade. Que legal. Então, é uma carreira, do ponto de vista acadêmico, completa. Perfeito. Eu segui todos os trilhos, mestrado, doutorado, livre-docência, professor titular, diretor e reitor. E a carreira de gestão, como você disse, eu fundei e dirigi a Casa da AIDS. Eu dirigi o Instituto do Coração, o Emílio Ribas,
e durante quase 5 anos fui secretário de Estado da Saúde do governador Geraldo Alckmin. Sem dúvida, o maior desafio foi o ser secretário de Estado, por conta que é um orçamento de 23 bilhões, você toma conta de 45 milhões de paulistas e mais de 200 milhões de brasileiros que acabam vindo para São Paulo. Acabam vindo a São Paulo. Agora, me diga uma coisa, ser secretário de São Paulo é acordar todo dia morrendo de medo que vai sair no jornal. Como é que administra a tensão? Samuel, para acordar você tem que ter dormido. Então é uma história interessante porque eu sempre dormi muito pouco, 4 horas. Eu, durante 20 anos, dei plantão em terapia intensiva, então você aprende a dormir pouco. Mas como secretário, você tem que ficar alerta, porque a cada momento é um novo desafio. Então, é uma temeridade. E eu quero dizer a você, Samuel, que durante 4 anos e 7 meses, a saúde não teve um escândalo, não aconteceu coisa alguma, por conta da seriedade das pessoas que trabalham na Secretaria de Estado da Saúde. Então, aliás, parabéns por isso, porque administrar a saúde de São Paulo é ser ministro de saúde do país, porque tudo vem para São Paulo, tudo acaba em São Paulo. É pura verdade. Então houve uma intransigência de gestão quanto ao mal feito, uma rigidez muito grande. É claro que quem controla 160 mil pessoas não pode ter garantias de tudo, mas eu acho que foi uma gestão extremamente bem sucedida, muito apoiada pelo governador. E que eu acho que, no final, o beneficiado foi o povo de São Paulo e do Brasil. Entrando nessa questão já de saúde de São Paulo, o Hospital das Clínicas é uma referência, eu acho que para a América Latina inteira. O que fazer para melhorar o Hospital das Clínicas, que já é top, mas que às vezes passa por situações... Eu já tive a oportunidade de visitar pessoas de madrugada e encontrar pessoas literalmente no chão. Né? Porque chega uma hora que a capacidade não consegue atender todos. O hospital, o Complexo Hospital das Clínicas, tem um orçamento de 2 bilhões de reais. Meu Deus. Que supera a maioria das cidades do país. Sem dúvida. Ele é composto por institutos de grande competência. O ICESP, o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Referência mundial. O INCOR, o Instituto de Psiquiatria de São Paulo, Instituto de Ortopedia, Pediatria. Então, é um complexo de institutos muito competente, tanto na área da assistência, ensino, pesquisa e extensão universitária. Agora, o que ocorre, Samuel, que eu acho que é muito importante? Nós vivemos um momento político-econômico muito difícil. O Estado de São Paulo, no meu tempo de mandato, deixou de arrecadar 26 bilhões de reais. 12% de saúde, deixou de vir 3 bilhões de reais para a saúde. Ainda bem que o governador foi muito sensível e aumentou o percentual de 12, que é obrigatório por lei, para 13,19. Agora, 2 problemas. Infelizmente, a Santa Casa viveu momentos muito difíceis, está se recuperando. O Hospital São Paulo, momentos muito difíceis, é o único hospital federal. E o que ocorreu? Todos os paulistas e paulistanos graves acabaram no complexo hospitalar do Hospital das Clínicas, que teve competência, a despeito da dificuldade, de assistir todas as pessoas. Eu costumo dizer que, às vezes, o primeiro momento não é a melhor condição, mas eu posso garantir que qualquer cidadão que precisar do Hospital das Clínicas, ele será muito bem atendido. Enquanto secretário, seu maior desafio, qual foi? Olha, nós tivemos muitos desafios. Primeiro, um desafio orçamentário, a maior crise do país. O segundo desafio foi qualificar a gestão. Gestão é uma coisa fundamental hoje em dia. E médico é um indivíduo interessante, porque ele tem muita competência no que ele faz, mas ele é um pouco avesso à gestão. E não tem jeito. Hoje em dia, se você não souber gestão, você não administra a tua casa. Exato. Terceiro desafio, desvios e desperdícios. Nós montamos uma controladoria na Secretaria para vigiar desvios e desafios. E o quarto, a judicialização, que custou ao Estado de São Paulo, em 2016, 1 bilhão e 200 milhões. Tem a judicialização, que é direito de cidadão. Tem as excentricidades, que não tem o menor nexo. E tem a judicialização, que gera o dolo, o roubo. Então, foram desafios muito importantes que nós tivemos que lidar nesses quase 5 anos. Nessa questão da judicialização, eu acompanhei o que houve algum tempo atrás, quando o Ministério Público
não aceitou que alguns quartos, uma ala do INCOR, fosse para planos de saúde, né? Isso ajudaria no quê? Pois é, eu como diretor do INCOR advogo isso assim, de uma forma muito contundente. O INCOR não tem fila dupla, mas aqueles indivíduos que têm convênio ou o indivíduo particular, ele paga, ele representa 20% do atendimento do INCOR. Agora, esse dinheiro vai para melhorar o SUS. Então, quem pode pagar, paga, não faz fila dupla e você refinancia um sistema que é subfinanciado federalmente. Então, eu acho que esta é uma boa medida. Tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin, se eleito presidente, vai ser uma das suas bandeiras. Sim. Cobrar na saída, não na entrada. Sim. Não fazer diferença no atendimento, mas para ajudar no financiamento do SUS. Esse ano completa 30 anos o SUS. O que tem que melhorar no SUS e o que já é fantástico no SUS? Primeiro, eu sou absolutamente fanático pelo fantástico SUS. Eu sou um defensor assim, contundente do SUS. É o maior programa de inclusão do país e, quiçá, do mundo. Mas, como tudo, tem que ser repaginado. Ele tem que ser melhor financiado, as verbas têm que ter melhor destino, tem que melhorar a gestão, mas, de qualquer forma, é um sistema de inclusão assim, absolutamente fundamental, invejado e que deve ser imitado e é por outros países. Agora, precisa melhorar os recursos e precisa melhorar a gestão. Pergunta de leigo. Eu costumo dizer aqui que uma vez eu lendo sobre entrevistadores e acabei por entender que o melhor entrevistador é aquele que não sabe nada daquilo que está entrevistando. Porque assim ele pergunta exatamente o que o povo quer saber. Pergunta do leigo. O que houve com a febre amarela em São Paulo? Essa pergunta é fundamental. Por conta que é o seguinte, a febre amarela que nós tivemos em São Paulo foi a febre amarela, porque é silvestre. Sim. Então, o que ocorreu foi um aumento do número de casos da febre amarela silvestre por diversos motivos. Um deles é porque nós, humanos, invadimos as matas. O epicentro da epidemia, que foi Mariporã, Atibaia, eu tenho até um diapositivo interessante que mostra a invasão dos condomínios das matas. Segundo, nós tínhamos um marcador muito interessante, que era o primata não humano. Quando o primata não humano ele é infectado, o macaco ele é infectado, você pode prever que daí a 2 meses ocorrerão casos em humanos. E houve um aumento do número de casos, por alguns motivos. A febre amarela entrou no estado de São Paulo por 3 vias diferentes. Região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, entrou por Poços de Caldas e entrou por Extrema. O mosquito ficou muito mais veloz do que ele era, triplicou a sua velocidade. E graças a um trabalho incansável da Vigilância Epidemiológica do Estado, da SUSEM, nós conseguimos criar os caminhos ecológicos. Então, nós sabíamos com antecedência aonde o vírus ia chegar e fizemos grandes programas de vacinação, essa vacinação que foi de embate e de prevenção. Agora, isso é cíclico, vai voltar a acontecer, a não ser que se torne uma decisão de política pública, que é meu posicionamento, vacina todo mundo e acaba com essa história. Agora, uma coisa interessante, estava aquela loucura, porque literalmente virou uma loucura, né? Eu confesso que eu fiquei com medo, quando aconteceu isso, eu estava fora do país. Eu falei, será que eu tomo vacina para voltar para o Brasil? Dá aquela coisa que é natural logo do que surge. Mas no meio de tudo isso começou a surgir o tal da fake news, ou seja, a notícia que a vacina fazia mal. E aí? Pois é. Então, olha o desafio, Samuel. De um lado, eu tenho que dizer que havia uma doença que, quando o paciente era internado, 40% a 50% morriam. Do outro lado, que eu tinha como prevenir com uma vacina imperfeita, que de 2% a 4% tem efeitos adversos, mas pode levar até a óbito. A literatura mostra a cada 450 mil aplicações uma morte. No estado de São Paulo, nós tivemos 3 mortes em 15 milhões de aplicações. Então, é pouco, mas existe. E aí o desafio. Você tem uma vacina que é imperfeita. Segundo, a vacina fracionada, que é uma novidade.
ela é tão efetiva quanto a vacina total, mas com durabilidade ainda não bem conhecida. O povo não acreditou. Então, ao mesmo tempo que nós vimos uma corrida em busca da vacina, nós tivemos, a partir da campanha, o povo se retraindo. Aí o desafio da comunicação. Por outro lado, fake news. A culpa é do macaco. As pessoas saindo matando os macacos. Nossa. Muito pelo contrário. Primeiro que não se mata macaco em hipótese alguma. Hipótese alguma. Depois, o macaco era o nosso... ele nos mostrava o caminho da doença. Ele era o vetor de diagnóstico. Exato. Então, fake news em saúde, eu considero como um problema de saúde pública, um ato antidemocrático. Ou seja, na saúde o fake news mata. Fake news mata, essa é a definição, Samuel. É lastimável umas coisas difíceis de entender, como é que se brinca ou como é que se inventa histórias como essa. Uma pergunta que eu não tenho como não perguntar. Sendo ministro da Saúde, o senhor tomou posse hoje, o que o senhor faria para melhorar a saúde do Brasil? Essa já é uma pergunta com resposta, né, Samuel? Por favor. Na verdade, a sua resposta, se eu tiver que fazer campanha para alguém ser ministro da Saúde, eu vou fazer com o senhor, é óbvio. Obrigado. Mas eu acho que tem que rever o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É o que está combinado entre municípios, estados e governo federal. O governo federal, ele se exclui cada vez mais do financiamento da saúde e repercute isso para os estados e municípios. Tem um nó na saúde pública do Brasil que é a referência e contra-referência. O que eu digo? O que é isto, na verdade? Quem é o indivíduo que deva ser atendido na atenção primária, unidade básica de saúde, programa da família, e quem deve ser atendido na média e alta complexidade? Isto já é um desafio, porque neste momento, só 19% dos pacientes que estão nos nossos pronto-socorros deveriam estar neles. 81% deveriam estar em outro nível de atenção. Então, a ida é complicada. E a volta? Depois que esse indivíduo foi atendido na média e alta complexidade, para onde ele vem? Se nós acertarmos esse sistema, acertarmos uma adequação no financiamento, na gestão, e, fundamentalmente, rediscutir o Pacto Federativo, eu acho que é a primeira medida do ministro da Saúde. Eu lhe perguntaria uma coisa de forma objetiva, mas claro que eu gostaria de ouvi-lo nas suas considerações. Foi um acerto ou um erro os médicos cubanos? Eu fico totalmente contra. Não os médicos cubanos. Não tenho nada contra o médico estrangeiro. A forma está errada. Duas coisas equivocadas. Qualquer um pode vir trabalhar no Brasil e será muito bem-vindo pela porta da frente. Faz o exame de acreditação, é treinado e não tem problema nenhum. Então, do jeito que foi, eu sou contra. Como eu sou contra ao aumento absurdo das faculdades de medicina no Brasil. Foram criadas as faculdades de medicina em locais sem a menor condição, nem para fazer uma boa faculdade e nem para ter o ensino. Então, isto foi uma política que eu entendi como absolutamente inadequada. Na época, como é que foi na classe médica ter que trabalhar junto com os cubanos, que eram quase escravos aqui no Brasil, né? Porque o cubano vinha, em vindo para o Brasil, não podia ficar aqui de jeito nenhum, senão a família ia ter problema lá. Parece que o salário era infinitamente menor. Como é que foi isso na classe? Nós nunca entendemos direito. Toda a classe médica, os conselhos regionais, o Conselho Federal, todos se posicionaram contrários. Não a figura do cubano, que eu, pessoalmente, eu acho todos muito afetivos, muito interessantes. Eu conheço bem a medicina de Cuba, porque trabalham comigo em Angola há muitos anos. Eu trabalho em Angola desde 2002. Nossa. Então, eu tenho um programa muito grande e trabalho muito com cubanos. São muito competentes, né? Não é nem o cubano, nem a qualidade do médico cubano. O jeito que foi todo errado. Foi um jeito autoritário, um jeito equivocado, que obviamente não daria certo como não deu. Nós estamos aqui comigo, né? Estamos indo para o break, a plaquinha já veio ali, deu em cima da marca do pênalti. Estamos indo a um break, você está aqui comigo, doutor Davi Wippe, um gênio, um ser humano fantástico. A gente já volta.